Nesse quadro, nós vamos conversar com o advogado especializado em Direito do Trabalho, Mário Padilha. Nós vamos falar sobre a regulamentação dos aplicativos de serviço e como isso afeta a vida das pessoas que dependem desse trabalho para sobreviver. O que a regulamentação muda para os trabalhadores? Os trabalhadores de aplicativos, eles têm um tratamento de profissionais autônomos até o momento, né. Então, o presidente recentemente, né, determinou aí a criação de um grupo de trabalho para poder fazer uma regulamentação e, assim, talvez criar uma lei específica, alguma coisa nesse sentido, para criar alguma espécie de direito diferenciado para os trabalhadores de aplicativos, assim como antigamente as empregadas domésticas elas tinham também, né, um tratamento diferenciado. Elas não estavam ali na CLT, elas tinham uma lei própria, tanto que não se recolhia FGTS para empregado doméstico, uma série de coisas, não tinha direito a horas extras, mas eles eram empregados com direitos trabalhistas garantidos como férias, 13º, né? E aí depois, numa emenda constitucional, as domésticas passaram a ter o mesmo tratamento. Então, acho que o governo quer fazer um estudo para que esses trabalhadores autônomos hoje que estão vinculados a algum tipo de aplicativo de entrega, né, de delivery, alguma coisa assim, possam ter minimamente algum direito trabalhista garantido, né? Eu digo trabalhista porque previdenciário, se eles já fazem o recolhimento como autônomos, e aí é um direito que eles têm, né, de recolher como autônomo, eles já teriam a garantia previdenciária. É possível gerar vínculo empregatício com os trabalhadores? Não vai se dar com empresas fora do país, em que pese a legislação trabalhista determine que as regras a serem aplicadas aqui no Brasil são as regras do local de prestação de serviço. Essas empresas todas hoje têm também uma sede, né? Então a gente pode colocar uma sede como filial, já que a sede é no exterior, eles têm filiais aqui, e essas filiais responderiam a eventuais demandas trabalhistas, assim como já respondem hoje na justiça, né, Vinícius? Volta e meia sai uma pauta, aí alguma matéria jornalística, dizendo que, olha, a justiça de tal local reconheceu o vínculo. Aqui em Brasília, eu acho que não tem nem um mês, um desembargador do trabalho reconheceu o vínculo entre um entregador, ou entre um motorista e o aplicativo, né? E aí, logo em seguida, 2 semanas depois, o ministro Alexandre, no STF, através de um processo que a gente chama reclamação constitucional, reconheceu a inexistência de vínculo entre as partes. Então, assim, infelizmente, a gente está vivendo uma era de insegurança jurídica, né? A legislação como está, hoje, ela, no meu entendimento, e aí, é, salvo o melhor juízo, não teria vínculo entre esse motorista e o aplicativo. Para que a gente tenha vínculo entre as partes, e eu acho interessante explicar isso aqui rapidamente, existem 4 elementos que têm que estar presentes ao mesmo tempo. Se faltar um deles, não é reconhecido vínculo. Isso está no artigo 3º da CLT, né, que é a pessoalidade, ou seja, o empregador contrata o Vinícius e somente o Vinícius pode prestar serviço. Habitualidade. 3 vezes ou mais na semana já é reconhecido como habitualidade. Onerosidade, ou seja, é um contrato que não é gratuito, você não estaria prestando serviço de graça, você recebe uma remuneração em troca pelos seus serviços. E a subordinação. O que é a subordinação? É você estar afeto às ordens daquele empregador, é você não ter liberdade. Quando eu digo liberdade, é aquela liberdade que a gente tem de contratar empresa com empresa. Então, o motorista de aplicativo hoje, ele assume o volante a hora que ele quer, ele tem o direito de recusar a corrida, no dia que ele não for trabalhar, ele não sofre nenhum tipo de punição, e a onerosidade só ocorre quando ele trabalha. É como um diarista, vamos colocar assim, né?
Então, eu não vejo o elemento subordinação, principalmente, presente na relação entre motorista de aplicativo e a empresa. Né? Alguns magistrados entendem que sim, a maioria esmagadora entende que não, e o próprio ministro Alexandre recentemente entendeu que não lá no Supremo. E aí, voltando à sua pauta original, eu acho que o governo o que pretende com o grupo de trabalho realmente é tentar colocar essa situação de uma maneira, olha, vamos definir isso para acabar de uma vez por todas esse impasse. Tem vínculo, não tem? Como é que vai ficar? E se tiver, aí é livre mercado, né, Vinícius? A empresa vai ficar aqui, se ela não ficar, outras virão, outras serão criadas, e, enfim, eu não vejo muita. A gente tem que parar de ter medo, né, de pensar que a empresa estrangeira não quer trabalhar aqui com os riscos trabalhistas. O Brasil é um país que tem uma consolidação das leis do trabalho da década de 40 e até hoje as empresas estão aqui. Temos inúmeras empresas estrangeiras sediadas no Brasil, lucrando muito, inclusive se submetendo às regras trabalhistas. Então, não vai ser, se a Uber não ficar, ou Cabify, seja lá qual delas, ou iFood, outras empresas vão surgir, talvez empresas locais. É possível a empresa remunerar por hora trabalhada? E é aquilo. Na forma como está presente hoje, não. O governo pode criar uma lei dizendo que eles vão ser empregados com tratamento diferenciado, como eu te dei um exemplo da empregada doméstica anteriormente. Vou dar exemplo, radialista. Radialista só pode trabalhar 6 horas por dia, porque trabalha com voz, então é limitado. Então, dentro de uma normatização, a partir do momento que você coloca que aquela categoria é de empregado, você pode colocar uma limitação. Quer ver motorista que já tem limitação? Caminhoneiro, né? O caminhoneiro tem lei própria e ele tem limitação de jornada. O piloto de avião tem regramento próprio com limitação de jornada, né? Ele é empregado, mas e tem um tratamento diferenciado, né? Então pode ser que o governo de alguma forma coloque. Aí é que vai ficar daquele modelo. Se é empregado, vai ter que se ter uma remuneração fixa, alguma coisa estipulada pelo aplicativo. E aí eu te pergunto, como é que você regulamenta isso? É uma dificuldade enorme, porque tem motorista que pode rodar 300 quilômetros por dia, tem aquele que roda 100, tem aquele que roda 400. E aí como é que você equipara isso? Como é que você vai ser justo com aquele que está rodando mais em detrimento e aquele que está rodando pouco? Como é que você equaliza isso? Você vai ganhar por quilômetro rodado? Né, fica uma coisa assim muito difícil, né, de regulamentar. Eu acho que esse é um grande desafio aí para o governo poder enfrentar e conseguir regulamentar essa matéria. Quais os direitos básicos garantidos além do INSS e da Previdência Social? Bom, direito básico, o mínimo que a gente tem realmente é o previdenciário. Fora isso, eu não vejo como assim você garantir férias ou 13º para uma pessoa que trabalha quando quer, esporadicamente. Ela pode se aplicar ao trabalho 2 vezes na semana. Então, assim, eu acho que o mínimo é garantir realmente a seguridade social, né, e a previdência social, ou seja, um auxílio-doença, porque já que ele é autônomo, vamos supor um auxílio-acidente, vamos supor que ele venha colidir o veículo, lamentavelmente, e, e fique incapacitado um tempo de trabalhar. Se ele estiver recolhendo para a Previdência vai acolhê-lo, né? Vai ter o auxílio doença, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, isso tudo é seguridade social. E a Previdência Social, por outro lado, né? Que é a própria aposentadoria, o direito do cara lá na frente conseguir no mínimo um salário mínimo para a sua subsistência futura. Então, eu acho que o mínimo que o governo realmente deveria garantir para esse pessoal é alguma forma da empresa fazer esse tipo de recolhimento, de não se tornar facultativo e ser um recolhimento compulsório ali na origem, né? Então é o seguinte, empresa, o cara se cadastrou aí automaticamente daquilo que ele produzir para você, você vai descontar X reais ou X%, uma forma mesclada ou parecida com o MEI, um valor com teto, como tem o MEI, que é R$ 60, né? Para que o cara passe a ser contribuinte ali da Previdência.